Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos falar a respeito sobre questão, qual a diferença entre cristão, cristianismo e crente, né? Porque não há diferença nenhuma, né? Então, por exemplo, eu sou cristão, crente. Porque a palavra crente é aquele que crê em Deus, né? Então, crente é aquele que crê em Deus. Mas nem todos são crentes, porque não creem em Deus, né? Então, vamos aqui ver o que vai falar o capelão, né, Francisco Evangelista. Vocês vão ver a loucura que ele vai falar, a invenção que ele inventa, né, de ensinamento, né, ensinos, né, de homem. Então vamos aqui acompanhar. Isso é um cubo do absurdo. Nós vamos aqui acompanhar. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Isso aqui. Vamos lá direto no canal, no YouTube. No YouTube vamos acompanhar. A paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, é mais uma vez que aqui estou. Irmãos, eu subi o monte, que nem os irmãos sabem, né? Eu fui para um lugar que é onde eu tive 10 meses lá naquele lugar. Eu gravei ontem lá. E dali eu fui para o monte de oração. Até um monte de oração, irmãos. É uma benção, tá? Então... Vocês vejam que esses falsos evangelistas, falsos profetas, né? Eles sempre querem ser vistos, né? Eles sempre querem ser vistos. Aí eles têm que falar que tá indo para o monte, que está jejuando, para ser visto, né, pelas pessoas, né? E isso é ser hipócrita, tá certo? Vamos lá. Estou aqui ainda em consagração divina. E 6 da tarde eu estarei numa live hoje, tá bom? Eu convoco vocês todos para estar na live, tá bom? 6 da tarde. Eu vou estar falando sobre o cristianismo e os crentes. Crente e cristão. O que é ser crente e o que é ser cristão. Eu vou estar explicando. O que é ser um verdadeiro cristão e o que é ser um crente. Há uma diferença. Assim como tem o ateu, tem o espiritismo, tem o testemunho de Jeová, tem os maçônicos, com todo respeito a todos. Bom, como você acabou de ver, ele está falando que há uma diferença de ser cristão e ser crente, né? Então ele quer fazer a separação. Esse daqui é cristão e esses aqui são crentes. E esses aqui que são crentes não é de Deus, porque eles são crentes. Irmão, vamos acompanhar o vídeo aqui. A todo respeito a todos. Mas eu quero falar acerca do cristão e do crente. O que é cristianismo e o que é ser crente. Ser crente faz uma diferença. E ser cristão é uma diferença bem maior. O cristão, ele adora. O crente, critica. Porque o crente vive de crítica. E o cristão vive de adoração. Ao Deus Todo-Poderoso e amando seus irmãos como a si próprio. Vamos estar falando sobre isso. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Eu deixo aqui o meu abraço. Ai, meu Pai do céu. Irmão, que loucura é essa? Que doutrina de homens são essa, né? Então ele faz a separação. Então ele diz que cristão é cristão e crente e ser crente critica. Ele critica. E esses que são chamados de crente não são de Deus, porque eles criticam.
Pelo amor de Deus, irmão. Meu Deus do céu, esses capelão aí, né? Então, aquele que são crente, porque ele crê. Crente crê em Deus, né? Mas nem todos são crente, cristão. Então, nós somos cristão crente, porque nós cremos em Deus. Então, não há separação nenhuma. O que existe é o quê? Falsos cristão crente. Falsos cristão crente. Aqueles que dizem que creem em Deus, mas não crê coisa nenhuma. Não existe esse é cristão, esse aqui é crente, é outro grupo. Pelo amor de Deus, irmão. Então, olha só. Então, Francisco Evangelista, ele está falando que criticar é coisa do diabo, né? Você criticar alguém não são pessoas de Deus. Quem critica é crente. Eu quero deixar bem claro para o evangelista que o apóstolo Paulo, os apóstolos, eles eram cristão crente, viu? Porque eles criticavam as religiões, os erros dos fariseus. Pois é. Bom, irmãos, vamos agora entender. Você vai entender o que significa criticar. O que significa criticar. Porque várias pessoas estão aprendendo esse ensinamento de homens, dos próprios pastores lobos, né? Muitos membros das igrejas estão aprendendo esse erro, esse ensino de homem, para jogar os cristãos do sistema contra os remanescentes. Bom, vamos lá. Para todos, até 6 da tarde. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou mostrar aqui para você o que significa criticar, ok? Bom, vocês prestem atenção aí na tela. Vou botar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Veja bem, tá? Deixa eu ver isso aqui. Bom, aqui. Ó. O que significa criticar, né? Significa censura, condenar ou apontar falhas. Mas também pode significar examinar, apreciar e julgar uma obra ou ideia de maneira mais abrangente, certo? Então, como vocês estão vendo aqui fazer uma análise aqui embaixo, ó, tá? Aqui, ó, fazer uma análise ou um exame de algo, apreciar, observando tanto, né, o que é de bom, o que é de ruim, emitir o julgamento, né, o valor baseado em uma análise, ok? Então vamos voltar aqui. Então, irmãos, criticar é você fazer uma análise, você vai julgar o erro da pessoa, você vai criticar o mal da pessoa, você vai criticar o mal do pastor, vai repreender o pastor, julgar o pastor. Então a palavra criticar significa muitas coisas, significa você julgar, significa você, né, condenar, né, um mal de alguém, um erro de alguém, né? Vamos para mais aqui que eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Vamos aqui para ficar mais aqui. Vamos aqui essa parte aqui agora. Peraí, vamos lá. Peraí, ok, pronto. Vamos lá, olha só. Olha só aqui, ó. Ó, e criticar é analisar, avaliar algo, tá certo? Criticar é você avaliar algo, Por exemplo, aqui é analisar, avaliar algo, ou alguém, né? Ou alguém.
entendido, né, uma opinião, que pode ser tanto para apontar o defeito ou sentido, né, mais comum, quanto para analisar aspecto positivo e negativo, de forma equilibrada, tá certo? A palavra pode significar censura, condenar ou apontar falhas, mas também pode significar examinar, apreciar, julgar uma obra ou uma ideia de maneira mais abrangente. Apontar defeito, né, e tal algo ou alguém. Bom, os irmãos já estão vendo aqui. A palavra criticar significa essas coisas aqui, ok? É você analisar uma opinião errada, tanto para apontar o defeito, como, né, para condenar e tanto para censurar. Bom, eu peço aos irmãos que vocês gravem essa palavra, censurar, censura, tá? Censura, censurar. Grave isso aí que nós vamos para a Bíblia já já. Bom, como eu já mostrei para os irmãos, né, o que significa criticar, você já viu aí todos os exemplos. Então, nós criticamos o erro dos nossos filhos. Nós julgamos o erro do nosso filho, certo? Então, você tem que criticar o mal do seu filho que ele está praticando. Você tem que criticar o mal do escândalo desses pastores. Você tem que criticar, julgar as heresias que os pastores pregam, outros ensinamentos, né? Eles pregam doutrina de demônio, eles pregam outros evangelhos, né? Ensinos de homem. Você tem que analisar e você critica e você julga, condena aquela doutrina de demônio, tá certo? Vamos para a Bíblia aqui, ó. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Mateus 11, tá? Mateus 11, olha só aqui. Vamos para aqui para Mateus 11. E veja bem, certo? Vocês gravaram a palavra censura? Vamos lá. Vamos aqui para Mateus 11. Olha só aqui. Ó, Mateus 11, versículo 37. Está aqui, ó. Veja bem. Veja bem, ó. Deixa eu ver aqui, Mateus 11, 37, né? Deixa eu ver. Vamos pular para aqui. Deixa eu ver aqui. 37. Eu ratei o versículo, foi? Espera aí. Mateus 11. Bom, vamos aqui para o 6, daqui a pouco eu vejo aqui isso aqui. Vamos para Mateus 6, versículo 2. Ó, Mateus 6, versículo 2 diz assim, ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí vem, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então os irmãos estão vendo aqui que nós temos que exercer a justiça contra esses hereges. Tá certo? Aquele que não pratica essa justiça aqui diante dos homens não vai herdar o reino do céu. Então você tem que manifestar a verdade para essas falsas igrejas, essas falsas doutrinas. Você tem que manifestar a justiça diante desses homens. Certo? Então aqui, como vocês podem ver aqui, porque aqui serve para o Francisco Evangelista, o capelão, ó. Quando, pois, der esmola, não toque trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao deres esmola, ignora a tua mão esquerda. Bom, aqui os irmãos já estão vendo que os hipócritas fariseus, assim como Francisco está sendo um fariseu, porque ele toca a trombeta, ele diz que dá esmola, não sei para quem, aí fica pedindo dinheiro para ajudar os pobres, né? Se mostrando que está ajudando os pobres. Isso é fariseu, tá certo? É ser fariseu. Isso é para ser visto, irmão. Isso é para ser visto pelos homens, pelas pessoas, que ele está sendo bonzinho, dando esmola para as pessoas. Então, esses fariseus, eles gostam de ser vistos. Pois é. Está entendendo? Gosta de ser visto. Toda hora, não sei o quê, para dar para os pobres, ajudar os pobres, toda hora, porque gosta de ser visto pelos homens. Ok? Então, nós ajudamos as pessoas, sem fazer alarme nenhum, sem estar se mostrando para ninguém, né? Vamos lá. Vamos para mais aqui, que aqui serve para o Francisco Evangelista. Ó. E quando, né, orades, Mateus 6, 5, né? E quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orará teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ok? Pois é. Então, o Francisco Evangelista, ele está sendo hipócrita. Ele gosta de se mostrar que é um orador, faz oração. Irmão, conheçam como é uma pessoa hipócrita, fariseu. Então, Francisco Capelão, ele gosta de estar se mostrando oração, toda hora oração para ser visto pelas pessoas. Para as pessoas acharem, esse homem é de Deus. Hein? Esse homem é de Deus, ele só vive orando, ele ora pela população, jejum mundial, oração, para ser visto pelas pessoas. Bem assim fazia os hipócritas fariseus religiosos. Então pegue a visão. Então nós não temos que estar aqui se amostrando oração. Não, agora se uma pessoa, né? Agora se uma pessoa, ela pede a oração ali, você estando na live, aí você faz a oração para a pessoa. Mas não faça como esses hipócritas, que é oração e ainda julga as pessoas, né? Ah, você não ora, você não jejua. Esses fariseus aí, que gostam de se amostrar, que está jejuando, que está fazendo oração, esses fariseus. Ainda julga a gente, as pessoas, né? Sem saber se a pessoa ora ou não, julgando as pessoas que ora no seu particular, que ora nos seus ocultos, né? Que ora a Deus. Aí fica julgando. Eles querem que a gente fique aqui se amostrando. Eu jejum mundial. Eu oro, eu estou indo para o monte orar, cococó. São fariseus. Isso é para ser visto pelas pessoas. Ok? Vamos lá. Tem mais, hein? Olha só aqui. O versículo 16 diz assim, ó. Quando jejuades, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto com a fim de parecer aos homens que jejuam. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí você tem, irmãos, um monte de fariseus mostrando o seu jejum, que está jejuando, para ser visto pelos homens.
Eu estou jejuando, jejum mundial, jejum mundial. É que eu estou indo para o monte, estou em jejum, para ser visto pelas pessoas. Você não pode estar contando para ninguém que está jejuando. Você está compreendendo, amado irmão? Mas quem gosta de publicar o seu jejum são os fariseus, são os hipócritas, certo? Então nós temos que obedecer a palavra de Jesus. Tá certo? Ó. Eu vou ler aqui mais uma vez, aqui, ó. Vou ler mais uma vez, tá? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Entendeu? Jesus está dizendo para nós não mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando, ok? Pois é. Então você lava o rosto, você não pode estar se mostrando com a cara ali, aí a pessoa vai perceber que você está jejuando, tipo assim, né? Mas em questão da família, que você está em casa, mas a sua família vai saber que você está jejuando, que invenção é essa? Né? Que invenção é? Você tem toda a estratégia para não dizer para seu pai ou para seu irmão que está jejuando. Você tem toda a estratégia de sabedoria para que eles não vejam que você está jejuando. Você tem toda a estratégia, entendeu? Bom, irmãos, como vocês já viram aqui, como vocês conhecerem os fariseus, os hipócritas, ok? Vocês já viram aqui diante da Bíblia. São aqueles que ficam publicando que está jejuando, aqueles que dizem que está indo para o monte orar, ficar orando, esses são hipócritas, tá? Ok? Isso é para ser visto pelas pessoas. Esses aí que ficam dizendo que tá indo para o monte, não sei o que, é para ser visto pelas pessoas. Opa, este é homem de Deus, viu? Eita glória! Ele está indo para o monte, glória, dá o amém. Não sabendo essas pessoas que são falsos profetas, falsos pregadores, eles estão fazendo isso apenas com interesse em você. Pois é. É hora de se despertar, tá? Bom, vamos aqui para Mateus. Para Mateus 23, ó. Mateus 23. Veja bem. Mateus 23 diz assim, ó. Agora aqui vem, viu? Ó. Vocês gravaram o que eu mandei vocês gravar? Aquela palavra censura, que é criticar. Criticar significa censurar, censura. Olha só, vou mostrar para vocês Jesus criticando a religião, criticando os fariseus. Pois é, vou mostrar para vocês. Então, essas pessoas que falam, Jesus não criticou ninguém, Jesus não julgou ninguém, pelo amor de Deus, irmão. Essas pessoas religiosas, que vai mais por ensinos de homem, não conhece a história de Jesus toda, não conhece a história completa de Jesus e nem dos apóstolos. Que os apóstolos não julgavam ninguém, não criticavam ninguém. Irmão, vamos ler a Bíblia Sagrada para você não ser enganado por esses hereges, tá bom? Olha só aqui, ó. Então aqui, como tem aqui o título, ó, não sei se vai dar para ver aí. Não dá para ver não. Aí tá aqui, ó. O título aqui, ó, Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus censura os escribas e os fariseus. Vamos lá, olha só. Então falou Jesus a multidões, ó. Então Jesus, ele está criticando os escribas e os fariseus, as religiões, diante da multidão, tá? Diante do povo, ok? Vamos lá. Ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazeis e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados
e difícil de carregar, né? E pôs sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, por alargar os seus bactérios e alongam as suas franjas, né? Os judeus que têm aquelas franjas, as franjinhas, né? Os judeus, está falando desses homens aqui, que alongam as suas franjas, aquele judeu de preto lá, que não crê em Jesus, que tem as franjas, ok? Jesus está aqui criticando esses judeus. Aí vem aqui, ó. Deixa eu ver. As suas franjas amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e ser chamado de mestre pelos homens. Essa parte aqui, vamos pular aqui, que é a outra parte que eu vou falar para vocês, né? Não chame ninguém de mestre, tá? Depois nós vamos entrar nesse tema aí. Vamos partir aqui para o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrai e nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazem longações, orações longas, né? Faz orações longas. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno. Tornai filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos. Bom, irmão, eu vou parar por aqui, tá bom? Vou parar por aqui. Olha só. Veja Jesus julgando, criticando o mal da religião dos escribas e fariseus diante do povo. Jesus estava alertando o povo dessa religião que pregava ensinos de homens, que pregava outros evangelhos. Jesus estava falando do mal desses pastores, sacerdotes, escribas e fariseus, do mal que eles estavam praticando, disturbando, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva. Vocês estão entendendo? Jesus falando do mal desses pastores, sacerdotes, escribas e fariseus, diante do povo, à vista do povo. Então Jesus estava falando do pecado, do mal, e criticando esses mal dos fariseus, desses sacerdotes pastores, diante do povo. Irmão, tem que se acordar para esses carnais, esses religiosos, que falam que você não pode criticar pastor, você não pode criticar irmão. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos ser imitador de Jesus em tudo, em tudo. Pois é. Então, o cristão crente é exatamente esse verdadeiro cristão crente, porque ele critica o mal desses falsos evangelistas que quer perturbar o evangelho de Deus. Bom, vamos aqui para Mateus 11, versículo 37. Mateus 11. Vamos para Mateus 11, versículo 37, diz assim, olha. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é outro, né? Aqui já é outro assunto aqui, não tem nada a ver não. Bom, falando para os irmãos, Jesus falou hipócrita. Jesus chamou de hipócrita, chamou de cegos, chamou de filhos do inferno. Pois é. Agora hoje o que você vê é o evangelho só do amor, viu? Você não pode criticar, não. Você não pode criticar os falsos profetas, não.
Você não pode criticar as falsas doutrinas, os falsos pastores, não. Esses religiosos do sistema, que está se apostatando realmente da verdade. Então essas pessoas, irmão, não conhecem a história de Jesus. Esses religiosos que falam que nós não podemos criticar os irmãos, criticar os pastores, o mal desses pastores. Jesus Cristo, irmão, ele foi odiado porque eles falavam do mal que essas religiões praticavam. Jesus ele fala isso para os seus discípulos. Eu já mostrei para você, está aqui no meu canal, bem lá embaixo, no meu canal está aqui, o capítulo e o texto. Jesus falou para os seus discípulos, você sabe por que eles me odeiam? Porque eu falo do mal que eles praticam. Então a gente remanescente vai ser desprezado por essa religião, por esses cristãos do sistema, porque nós falamos do mal, criticamos os falsos evangelhos desses pastores, os escândalos desses pastores. Compreende? Então os remanescentes verdadeiros vão ser desprezados por essas religiões, por esses cristãos, como Francisco Capelão, evangelista, como o capelão Nildo Medeiros, né? Nildo Medeiros, que é um religioso capelão, religioso. Ele fala da religião enquanto ele está numa religião romana católica. Pois é. Então, irmão, como vocês já viram, aqui é apenas o começo do que eu estou mostrando aqui. Jesus criticando, julgando os erros, julgando os defeitos dessa religião, da religião dos escribas, fariseus, ok? Jesus ele criticou, julgou defeitos não só apenas da religião, mas de algumas pessoas também. Pois é, vocês não procuram a Bíblia, que a preguiça é tão grande, mas preferem viver mais em mandamentos de homem, viverem mais ensinamento de homens, mas não examina as escrituras. E depois querem falar besteira. Os próprios pastores que guiam vocês faz com que vocês ensinem doutrina de demônio, que vocês desfaçam o próprio Jesus. Esses pastores de teologia, tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e se desperte para os fariseus, os falsos evangelistas, falsos presbíteros, falsos ombreiros, falsos apóstolos, falsos presidentes de igrejas, sabe? Falsas missionárias, falsos missionários, para que você saiba quem é o Espírito, quem tá com o Espírito Santo e quem está com o Espírito do erro. Primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ver o que eles pregam é de acordo com a Bíblia, ok? Então não importa se a pessoa, tipo assim como o capelão Nildo Mendeiro, o capelão o arrogante, por mais que ele deixe de xingar as pessoas, por mais que ele deixe de xingar as pessoas, por mais que ele não fale mais de falsos profetas, não critique mais falsos profetas, o alvo que você tem que ver nele é o que ele prega. Irmão, o próprio capelão Nildo Mendeiro, ele joga Paulo contra Jesus. Ele fala mal do apóstolo Paulo, o capelão romano Nildo Mendeiro. Irmão, é horrível. Então, o que eu vou mostrar para você desses capelão, do capelão Nildo Mendeiro, agricultor da fé, minimalista, sabe? Irmão, é os evangelhos de Satanás, o evangelho que ele ensina de Satanás. Ele fala mal de Davi, fala mal do apóstolo Paulo. Misericórdia, irmão. Eu vou mostrar para você a prova. Então se acorde para esses capelão que quer perverter a Bíblia Sagrada.
com essa Bíblia dele aí de James King, James, né? Pelo amor de Deus, irmão. Ele prega outro evangelho, o Nildo Mendeiro prega outros evangelhos, terrível, falando mal do apóstolo Paulo. Misericórdia. Então você vai me acompanhar essa prova do vídeo que eu vou mostrar para você. Pois é. Então, o Nildo Mendeiro, ele está usando a Anábia do Apocalipse como cobaia para ganhar visualizações. Já está subindo para a cabeça dele. Já ganhou até dinheiro da Anábia do Apocalipse. Pagou um dinheirinho para o Nildo Mendeiro, capelão, né, no sorte lá, na Avisar ao Vivo. Ó, eu tenho muito o que revelar desse capelão. Ele entrou no YouTube apenas com um propósito que eu vou revelar para você. Ele não entrou para poder pregar a pura verdade. Não. Ele entrou com o intuito de interesse, que eu vou mostrar para você o vídeo, certo? Então já está subindo para a cabeça dele, né? Está recebendo dinheirinho, o canal crescendo, já subiu para a cabeça. E acabou de fazer um vídeo agora aí, recente agora. Irmão, o que é aquilo ali? Aquilo não é evangelho de Cristo não, da Bíblia não. É terrível o que ele fala naquele vídeo, que tudo isso você vai conhecer. Para despertar os nossos irmãos, os remanescentes desses hereges, que quer trazer esses capelão, que quer trazer outros ensinamentos, distorcendo a Bíblia Sagrada, tá bom? Então é momento de vocês se despertarem nesse fim dos tempos, ok? Bom, irmãos, Deus abençoe a todos vocês e como vocês já viram, certo? Eu, José Roberto, sou remanescente, cristão e crente, porque eu critico, eu censuro os mal desses pastores, desses falsos cristãos, que está pregando doutrina de demônio. Eu censuro, eu critico as doutrinas de Satanás, para alertar os nossos irmãos, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos e até mais.